somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores, cores e valores. Eu sou oposição a qualquer um que não ouça o movimento popular, porque é nós que sabemos a dificuldade do povo. E nessa questão agora, a esquerda se juntou agora que a água já está transbordando. Então, a minha crítica um pouco é essa. Quando o Lula foi eleito presidente, a esquerda, ela relaxou. Ela achou, não, agora a gente está no poder, agora as coisas vão mudar. E aí vieram alguns programas que os movimentos sociais pediam. Tem muito erro, eu falo muito do Minha Casa Minha Vida. Teve erro no primeiro, teve erro no segundo. No segundo, resolveram nos ouvir o que a gente achava que estava de errado. O 3 já foi lançado e a gente vê que tem com muita melhoria. Nós, quanto movimentos, batalhamos para autogestão, não envolver construtora. E nós, movimentos, que somos habilitados pelo Ministério das Cidades, que não é fácil ser, já vou avisando, não é fácil. E a gente defende isso, porque nós temos autonomia. A gente não precisa pôr construtora fazendo. Então, eu acho assim, a partir do momento que o governo o Lula foi eleito, que houve esse relaxamento, o que aconteceu? Tudo que eles aprenderam, a direita aprendeu, que eu falo que aprendeu, entre aspas, né? Porque eles fazem da forma deles, eles começaram a fazer. Então, qual que era a deles? Vamos ocupando os espaços, que eles estão todos felizes, que o governo Lula agora é deles. E a gente via no dia a dia, eles ocupando os espaços mesmo. Eu estou vendo uns movimentos aí, que os presidentes de bairro, os melhores eu falo que são mesmo oposição esquerda, porque defende mesmo o que o morador está precisando. E tira um pouquinho, embora alguns também já passaram por isso, de aceitar alguns cargos políticos. Gente, está errado isso. E aí eles começaram a tomar os espaços, porque começaram a disputar as associações de bairro. E a gente viu o nosso pessoal que estava na luta perdendo isso. Está se armando alguma coisa e ninguém está percebendo. Porque a gente começa a mudar alguma coisa dentro do nosso município. E se o município não é unido, a gente dá espaço para essas coisas. Hoje, eu assisto as sessões da Câmara, né? Muita gente fala, você é louca de assistir aquilo. Gente, não sou louca. Eu estou vendo o que está acontecendo na nossa cidade, coisa que muita gente não está vendo. Mas a gente vê os vereadores que estão tentando fazer algum projeto para a população, não consegue passar. Não consegue passar nada. E assim, a gente vem aqui, briga e fala e não sei o quê, e ninguém ouve a gente, não. Passa-se o que o prefeito quer, e digo para vocês, nem bem às vezes é o prefeito que quer, não. Tem gente comandando, administrando as nossas cidades, empresários administrando a nossa cidade, e a população está de olho fechado. O pessoal que era realmente, defendia a parte popular, que queria algum ensejo, perderam esses espaços. E agora vai ser difícil da gente reconquistar. O governo Lula teve seus defeitos, mas teve muita coisa boa, que eu falo. Outro partido de esquerda faria diferente? Não sei. A militância deixou de fazer, de politizar, de levar informação? Deixou. Mas qual partido de esquerda fez diferente? Eu acho que é importante a gente perceber que esse processo do impeachment é um golpe em curso, né? Assim, ação do judiciário, ação midiática e ação parlamentar. Ação essa tão vergonhosa que quem está conduzindo todo o processo, né, é um ladrão que aparece em todas as listas como Cunha, e demonstra claramente o poder dessa farsa, né, que se diz que quer derrubar a Dilma porque quer se derrubar a corrupção, mas
quem está conduzindo o processo, né, é o maior dos ladrões, e quem está votando também são ladrões, estão aparecendo em todas as listas. É impressionante também a gente pensar o quanto que esse processo, que é midiático, que é jurídico e que é parlamentar, ele está reforçando um ódio antipetista que, na verdade, é extremamente violento e extremamente de direita. E, na verdade, o que está se percebendo é claramente que se você tem uma opinião progressista, mesmo que você não seja petista, você também é associado ao PT e é associado ao governo. Então, é impressionante que se você pensa que é necessário que as crianças estejam na escola, que os nossos jovens estejam na universidade, que empregada doméstica tenha direitos, que o pobre pode ter acesso ao consumo, você é considerado que está a favor da corrupção. As pessoas não conseguem perceber, né, que defender direitos, ser progressista, não é ser favorável à contradição. Eles conseguiram criar na cabeça das pessoas que você defender direitos, você está favorável à corrupção. E é muito pelo contrário. Você é a favor de direitos. E você também combate a corrupção. Mas não é dessa forma que se combate a corrupção. Eu só queria ponderar também uma coisa, que assim, nós somos do PSOL, né, o Partido Socialismo e Liberdade, nós somos oposição de esquerda programática ao governo do PT, mas não é por sermos oposição ao governo que nós somos favorável ao golpe. Muito pelo contrário, nós somos contra o golpe, a favor da democracia, e acho que existe duas coisas que a gente pode tirar desse processo. Primeiro, ver como não se deve chegar ao poder, né? Como, por exemplo, a Carta ao Povo Brasileiro e fazendo acordos com partidos fisiológicos como o PMDB. Como não se manter ao governo, mantendo esses acordos com esses partidos fisiológicos. E, além de garantir os direitos sociais, fazer o enfrentamento aos poderes instituídos e fazer reformas, né, estruturais. Que reformas essa? Democratização dos meios de comunicação, reforma agrária, reforma urbana. Né? É necessário enfrentar efetivamente os espaços de constituição de poder, senão a gente não consegue enfrentá-los. Porque a gente achou o quê? Deu 6 bilhões de reais para a Globo e achar que a Globo o quê? Ia ficar do lado do governo? Né? Quem sustentou a Globo nos últimos 13 anos foi o governo federal. Né? E a gente perdeu a oportunidade de fazer reforma agrária e enfrentar o poder do agronegócio. Muito pelo contrário, a gente colocou a Cátia Abreu no Ministério, né, da Agricultura. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento importante para a gente defender a democracia, mas também fazer uma autocrítica do que a esquerda não pode fazer no poder. Então, é nossa tarefa fazer com que, já que a política saiu dos gabinetes e está na rua, a gente tentar politizá-la, mantê-la na rua e ter uma força política para manter a organização social, como bem disse a Lúcia, para que a gente tenha poder político para influenciar nos governos. E aí, como bem disse a professora Laura, agora em outubro vai ter eleições. Essa política vai ser favorável ou contrário a gente? É nossa tarefa fazer com que ela, né, tenha como resultado ser favorável, né, aos trabalhadores e às trabalhadoras. O governo atual errou criando um monstro na mídia ao não combater toda a influência da Globo sobre a população. E um dos pontos mais importantes que deveria ter sido focado seria a educação política do país. Na escola a gente não vemos tantas crianças, jovens, debatendo política, fazendo debates, participando de grêmio estudantil, e isso acho que foi um dos pontos negativos. Em 2014, com toda aquela movimentação, né, os protestos que aconteceram no país, a população começou a sair às ruas e começou a se interessar por política. Só que elas não tiveram, quando mais jovem, ou na escola, ou enfim, no dia a dia, uma experiência no cotidiano, né? Não conseguem hoje, por exemplo, discutir política de uma forma mais ampla, de uma forma com mais conhecimento. As pessoas simplesmente, você pergunta para elas, você é a favor ou contra o impeachment? Eu sou a favor do impeachment, mas por quê? Não tem simplesmente argumentos.
elas partem para a ignorância, para o ódio e para o rancor. E um dos pontos mais engraçados é a questão em São Paulo, né? Em São Paulo aconteceu que, quando o Haddad acabou fazendo a ciclovia, muitas pessoas acabaram discutindo pela internet falando que a ciclovia era vermelha. Eu acho que a gente tem que lutar para politizar todo mundo, para chamar as pessoas para um debate, como estamos fazendo hoje aqui, para conversar no dia a dia. Eu ajudei o Lucas na campanha lá do plebiscito, também contra o aumento da água do Paulo Búfalo, e o que a gente viu naquela época foi a população se abdicando da situação. A gente chamava, vamos fazer uma reforma política, as pessoas simplesmente respondiam o seguinte: tá bom como está. Não, mas você não quer mudar. Não tá ótimo. Mas a água vai, não tá ótimo. Então as pessoas não se interessam. Depois é fácil reclamar, criticar Dilma, criticar político, enfim, é fácil criticar, mas a sair às ruas, ajudar, quando você tem a chance de dar uma assinatura somente, né? Fazer lá um abaixo-assinado, as pessoas não se interessam, as pessoas não querem participar. Depois elas acabam julgando todo mundo. E uma situação de ódio que eu acabei vendo na minha frente, que eu fiquei muito triste, né? Como eu sou locutor esportivo, faço jogos da Ponte Preta, e um dia de folga eu estava assistindo o jogo, e tinha um homem, um senhor já de idade, com a camisa do PCdoB. Todo mundo em volta, tranquilo, olhou para esse homem, ninguém reclamou nada, ele tem todo o direito de usar a camisa que ele quiser. E aí tinha um grupo fascista atrás dele que começava a tentar provocá-lo, chamando de mortadela, safado, comunista, xingando a Dilma. E o homem, frio, calmo, não ligou, não se importou, até que começaram a xingá-lo de forma mais, né, abusiva, acabaram hostilizando, né, chamando, falando para ele sair dali. Aí ele virou e simplesmente disse: eu vou sair por quê? Eu estou no meu direito, estou aqui para assistir o jogo. Simplesmente essas pessoas falam: não, você tem que sair porque você é comunista, você é, né, a desgraça do país. Então é uma das situações que vem acontecendo no país, né? As pessoas não estão atrás do PT, as pessoas estão atrás agora das pessoas com ideias esquerdistas. Então, se você tem uma posição de esquerda, hoje você praticamente é caçado, você é humilhado, as pessoas querem acabar com você. Nas redes sociais, as pessoas acabam hostilizando, falando falcatruas. Tem alguns amigos jornalistas que foram demitidos dos seus respectivos empregos por ter posição de esquerda. E aquele homem, ele estava no meio da arquibancada querendo assistir um jogo, foi hostilizado como se ele tivesse lepra, né? Porque as pessoas simplesmente queriam que ele saísse dali. Mas não foi generalizado isso aí, né? Foi um grupo apenas, as outras pessoas ficaram inclusive assustadas, falando: não, ele está assistindo o jogo, não está fazendo nada. Não, mas ele está com a camisa do PCdoB, não quero ele perto de mim, né? Não quero esse homem perto de mim. O homem simplesmente, para não criar confusão, acabou saindo de perto. Mas isso é realmente muito triste, o que aconteceu, porque num país democrático, nós todos temos o direito de usar a camisa que quiser, ter a posição que quiser. Isso realmente é inadmissível. E as pessoas que criticam a democracia, elas são muito engraçadas porque elas xingam a presidenta de vaca, de não sei o quê. Mas, se estivéssemos vivendo uma ditadura, elas não poderiam falar isso, né? Então, elas mesmas acabam se contradizendo. Então, acho que as pessoas precisam se interessar por política da maneira correta. Não é sair na rua e falando qualquer coisa. Infelizmente, o brasileiro não teve essa educação, esse costume, como tem em Cuba, né? Em Cuba você sai na rua, todo mundo sai falando política. Pode ser um país com uma situação complicada economicamente, sim. Mas as pessoas sabem o que elas estão dizendo, as pessoas têm uma ideia, elas não são alienadas pela mídia. Essa é a diferença que o brasileiro hoje tem que lutar, tem que combater. As pessoas não podem acreditar em tudo que vê, não pode acreditar em tudo que lê na internet. As pessoas têm que buscar fontes, as pessoas têm que buscar outro tipo de informação para saber o que é verdade e o que não é. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Mas não se esqueça, mais importante do que levantar a mão é fazer o povo levantar a cabeça. Uma hora o jogo vira, não diga que não avisei. E da onde eu venho não existe lei que
faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe